Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Janus e Cursos, junto com o professor Levi. Vamos aguardar todo mundo entrar. O professor Levi acabou de chegar. Deixa eu já colocando o professor Levi aqui para conversar com a gente. Isso já avisa que essa live vai ficar gravada no YouTube da Janus e Cursos. A gente vai tentar fazer até uma atividade. Boa tarde, bem-vindo. Tá bom, Levi? Tudo ótimo, graças a Deus. Mônica, Alexandre, a galerinha entrando. Pessoal, avisa a galera aí que a gente começou a live, manda um aviãozinho para todo mundo. Aproveitar aqui. Vou aproveitar e vou mandar aviãozinho também um aviãozinho para a galera que tiver verdinho aqui, ó. Acha a turminha que tiver com bolinha verde aí, manda para todo mundo, ó. Bolinha verde, bolinha verde. Chama o povo lá para vir ficar aqui com a gente, tirar dúvidas sobre a harmonização orofacial. Hoje o professor Levi ainda tem mais uma live às 8h30, né, Levi? Tenho com a professora Álica, que vem falar para a gente um pouquinho sobre a parte, desde o cosmiatria, não é? Cosmiatria. E até eu estou escrevendo um pequeno artigo sobre isso, o que é cosmiatria e o que é Hof. Que, na verdade, é um termo Hof. Ninguém vai acreditar nisso. Mas há muitos anos atrás eu falava, um dia vocês vão ouvir falar da expressão harmonização orofacial. E comecei a falar disso há muito tempo e isso acabou virando Hof. Mas, na verdade, a gente devia ter, desde o começo, ido para o caminho da cosmiatria. A cosmiatria é a ciência que estuda a beleza e o rejuvenescimento facial. E nada mais é do que a gente realmente faz, né? Tratar da beleza. Ou que deveria fazer, né? Que, né, sei lá. Bom, mas eu acho que não contamos, né, a novidade de hoje, em que... Tô aguardando ainda a professora Láucia chegar, ela tá vindo, então a gente vai... vamos iniciar normal, eu acho que respondendo algumas perguntas aí do pessoal, dúvidas a respeito do... já está aparecendo uma dúvida aqui quem é? Adriano Landim já mandou uma dúvida aqui. E vamos começar respondendo dúvidas e depois a gente mostra para a galera como a gente trabalha com ultrassom microfocado, né? Estou esperando a Láucia chegar aqui, que ela está numa consulta, mas ela já está vindo. E que assim, né? Foi uma proposta meio assim, de mostrar mas eu acho que é bem bacana isso, porque a gente vai ter a possibilidade de tornar um pouco mais real, né? A live, tornar ela um pouco mais prática, né? Então vamos lá, ó. Adriano está perguntando aqui, ó. Paciente com hipercinética na região frontal, o Dysport é o mais indicado? Qual a diluição e qual a aplicação por ponto do Dysport? Eu vou ver se eu acho isso daqui. Vai respondendo aí, Levi. Posso te responder assim, ó. Eu, particularmente, acho que todas as toxinas são muito boas. Cada uma com suas características, cada uma com suas indicações. O Dysport, ele tem um peso molecular um pouco mais baixo, entre 500 e 700 cadaltons. Então, ele normalmente tem um espalhamento um pouco maior. E a diluição do Dysport, ela é própria, porque ela é classificada numa outra condição, diferente das unidades internacionais que todas as outras utilizam. Então, eu particularmente, apesar de achar o Dysport uma excelente toxina, eu ainda prefiro as toxinas de maior peso molecular. 900 cadaltons. Vou mostrar aí só para o Adriano, depois a gente vê... deixa eu só chacoalhar um pouco a câmera aqui, dar um enjoo em todo mundo. Mas eu quero mostrar aqui, ó, essa documentação é do próprio Dysport, tá? Então, por exemplo, seringa de 1 ml, tá?
que vem com aquela graduação de 50 marquinhas, né? Ou seja, vem 100 unidades divididas em 50 marquinhas de 002, né? Que é o que a gente está vendo bem no cantinho aqui, ó, 002. Cada tracinho cabe 002. A reconstituição do produto, ó, de 300 unidades com ml igualzinho você faz com toxina botulínica, tá? Então, ou com Botox, ou com Botulíft, é exatamente assim que a gente faz a reconstituição. Porque daí o que acontece? Você vai ter, percebam aqui na tabela, você vai ter 6 unidades Dysport, que está, como você falou, numa unidade diferente, né? Correspondendo a 2 unidades do Botox. Tá? Então você não precisa fazer uma conta tão diferente assim, né? Usando uma toxina diferente, né? Onde tem que fazer a conversão quando você trabalha com o DIS por 500 unidades, que aí eles não são... Aí eventualmente você vai ter que fazer um pouquinho de conta, mas olha, eu normalmente quando trabalho com Dysport, de 500, eu faço ele equivaler a um Botox de 200, né? Um Botulífero, um Anabotulin Toxin A de 200 unidades e diluo igual, você entendeu? Então acaba que eu não tenho grandes modificações em termos de parâmetro de quantidade de unidades injetada, porque ela é bem similar a essa tabela que a gente usa para o Anabotulin Toxin A, tá? Então, só para responder o Adriano, para o músculo frontal, né, rugas de fronte, a própria Galderma diz 20 a 60 unidades Dysport, tá? 60 unidades Dysport são 20 unidades Anabotulin Toxin A, que é mais ou menos a quantidade máxima de Botox que hoje a gente aplicaria na região do frontal, tá? Então não mudam as unidades, muda a conta, muda um pouco, mas o que eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos, Levi, é que assim, se você diluir o Dysport nas mesmas proporções que você diluía o Anabotulin Toxin A, você injeta o Dysport como se fosse um Anabotulin Toxin A. Porque não varia muito a quantidade de unidades para cada uma das áreas, né? Então, você acaba tendo... que esse ajuste fino de dose é fácil. Mas eu digo assim, você não pode pôr a mesma diluição que você põe no Botox do que no Dysport. A diluição é um pouco diferente, mas a aplicação de dosagem vai ficar igual. Sim, exato. Deixa eu ver aqui, apareceu mais uma aqui. Paciente com hipotiroidismo controlado pode realizar preenchimento? E aí, o que você acha? É o seguinte, todo paciente que tem uma doença de base, não importa qual seja, é um paciente que você tem que ter o controle dele. Então, se é um paciente com hipo, com hiper, ou com hipertensão, ou diabetes, qualquer alteração de base, que seja um paciente controlado de verdade, eu me sinto muito tranquilo em fazer o atendimento. O que eu me preocupo é o quanto que o paciente é sincero conosco, o quanto que ele realmente te apresenta um exame, por exemplo, de glicose, e ele fez dieta 2 dias, tomou metformina, foi lá fazer exame. Aí ele aparece lá com uma glicose de 90. Que bacana, poxa vida. Só que se você pedir uma hemoglobina glicada, aí que dá a média de 3 meses, está tudo lá em cima. Então a gente tem que tomar cuidado só com isso. Se o paciente realmente é um paciente controlado e ele realmente não está, desculpa a expressão, não está mentindo para a gente, né? Mas eu me sinto a gente até encontra, dependendo do tipo de material de preenchimento, alguma coisa de literatura relatando alguns casos de pacientes com eventuais
diagnósticos prévios de hipotireoidismo e alguns tipos de efeitos adversos provocados por materiais de preenchimento, né? Mas são relatos de poucos casos, normalmente estão ligados a polimetilmetacrilato, então varia um pouco. A pergunta acho que é da Cleo Castro. Então varia um pouco, mas eventualmente ácidos hialurônicos de qualidade a gente não vai ter grandes problemas relacionados com isso, né? Existe sim, tá? Alguns relatos da literatura, é bem fácil e rápido a gente encontrar alguma coisa ligada a pacientes com reações granulomatosas em pacientes com hipotireoidismo. Como o Levi falou, o mais importante é que esse paciente esteja equilibrado, né? E não é porque existem um relato de 1, 2 ou 3 casos que vai acontecer em 100% dos pacientes, porque relato de caso não é ciência, né? Ou seja, não firma um parâmetro científico importante, tá? Amigos da Odonto, Maiara, Judite Ottoni, Bretos, tem aqui uma pergunta aqui da Rafaela. Veja aí, só não cheguei na Rafaela ainda. Considera a terapia uma boa terapia para o primeiro R, talvez o primeiro momento, talvez seja isso? Quem será o primeiro R? Se o primeiro R for resurfacing facial, porque normalmente eu classifico em 4 R's, né, o tratamento. E o primeiro deles seria o resurfacing. O resurfacing facial, que seria o primeiro R, a intradermoterapia, normalmente a gente usa a intradermoterapia injetável, principalmente com solução polirrevitalizante, com mesclas de ácido hialurônico, etc., para quando a gente tem uma pele que precisa de revitalização, tá? Então, teoricamente, o resurface, dentro do resurface facial, a intradermoterapia é sim uma boa terapia. Você não pode desconsiderar todas as outras formas de resurfacing facial que existem em termos de indução de colágeno dérmico, tá? Que pode ser por luz, pode ser por calor, pode ser laser, pode ser luz intensa pulsada. Então, eu tento adequar esse tratamento do resurfacing facial de acordo com a hidratação da pele, de acordo com o grau de oleosidade, fazendo uma avaliação precisa, de acordo com o grau de manchas ou, eventualmente, pior ainda, né, dos melasmas e outras possibilidades que existem, para daí sim eleger a melhor maneira de se tratar o primeiro R, que é o resurfacing facial, tá? Então, basicamente individualizar, né, Marcelo? Não dá para generalizar, né? E a Rafaela, ela fez essa pergunta exatamente, eu acho que buscando essa resposta, né? Não tem como individualizar, né? A gente tem sim, obviamente, como avaliar caso a caso e ter um planejamento mental de que a importância dessa individualização é fundamental, né? Ela falou sim, o ressurgir da face, é o primeiro R, é esse mesmo. Enfim, taranã, deixa eu ver onde ela está, a doutora Carol, que entrou por aqui. A Nath faz a segunda questão, assim. Quem é a Nath? Vai ficar grávida? A Nath Baima Maluf. Vai ficar grávida? Bom, isso, ficar grávida é algo que faz parte de toda mulher sexualmente ativa, independente de querer ou não. Você nunca sabe se você está grávida. Às vezes você está grávida 12 horas, 24 horas, e chega no consultório, você não sabe. Aí não tem como. Então, aí não tem como não fazer, né? Mesmo porque não dá para fazer, né? Então, por bula, existe uma recomendação para não grávidas e não aleitamento. Isso é por bula. Porém, na realidade, não existe ainda nenhum trabalho
que comprove que a toxina é abortiva ou teratogênica. Não existe. Porém, o grande problema é que não as tem pessoas precisam entender, o que as pessoas precisam lembrar e entender é que trabalho científico sério e que leva a resultado sério em termos de pesquisa, precisa ter um N de pacientes importante, e esse N de pacientes importante, ele tem que estar relacionado, primeiro, a uma universidade, a um centro de estudo e pesquisa, e a pesquisa precisa ser submetida a um comitê de ética. E um comitê de ética nunca vai aprovar você fazer pesquisa em mulher grávida, porque é óbvio que não faz o menor sentido você fazer pesquisa em mulher grávida e amamentando, né? Nem que não exista risco. Então, ou seja, a contraindicação de bula vem exatamente pela ausência completa de protocolos de pesquisa nesse tipo de paciente. Tem que usar o igual, porque a gente está no telefone. Eu não tenho nem o sim nem o não, mas pelo sim e pelo não é contraindicado. Pelo sim, pelo não, não. Então, mas tem um detalhe, né? Eu sempre falo isso nos cursos de modo geral. Você está fazendo uma programação, arrumei para sua cabeça hoje, né? Ela nem ouviu. Ouviu sim. Ouviu. Ela está com foninho também. Tá com foninho também. Como a gente fala sempre, se você está planejando uma gravidez, algo planejado, e normalmente na gravidez, as mulheres, eu costumo usar esses termos, não pinta nem o cabelo. Vai aplicar toxina botulínica, né? Então, eu diria assim, na possibilidade de ficar grávida ou num planejamento de ficar grávida, eu, se fosse a mãe, não faria toxina botulínica. E se eu fosse o pai, eu ficaria muito chateado em que fizesse. E eu, como profissional, não faria hipótese alguma. Mas, né, é uma coisa... A mesma colega, Rafaela, diz que ela a própria Rafaela, que fez a pergunta sobre o Resurface lá atrás, ela disse que ela aprendeu a usar mesclas de ácido hialurônico, 1% colágeno, fator de crescimento epitelial, silício orgânico e DMAI na intraderme. Você pode fazer a fórmula que você quiser, tá? Então, não necessariamente essa fórmula, mas você pode usar a fórmula que você quiser para a intradermoterapia. E ela gosta de começar com tratamentos como o peeling. Eu, ontem, na reunião com o pessoal que está fazendo o curso Full Face Online, eu falei exatamente isso. Normalmente, aqui na escola, a gente usa um peeling para fazer um trabalho inicial nessa pele, mas não necessariamente a gente começa com a intradermoterapia propriamente dita, porque às vezes o resultado da intradermoterapia ele demora tanto que ele não consegue atingir as expectativas imediatistas do paciente. Então a gente acaba tendo um problema, às vezes, de você programar intradermoterapias que devem ser repetidas a cada quanto tempo, né? Até que essa pele melhore. Então, normalmente, a gente faz uma inversão da ordem dos procedimentos, dos R's do tratamento estético, começando com o replacement, que é o terceiro R, se não me engano, que é, sim, o terceiro R, que é a reposição volumétrica, né, e a reposição dos tecidos faciais, que acabam te dando um efeito wall mais visível, tá, Rafaela? E a partir desse efeito wall, você conquista o paciente e você mostra para esse paciente do que você é capaz de fazer de diferente de outros profissionais, que eventualmente começam fazendo peeling, tá? Ou intradermoterapia, 3, 4, 5 sessões, apresentando resultado muito pequeno, né? Atingindo já com a reposição desses tecidos mais profundos aquilo que o paciente quer, né? Ou uma grande diferença visível, e o que faz com que ele acabe se incorporando no tratamento. Então, a gente prefere esse tipo de tratamento, eventualmente associado com o que a gente vai falar mais tarde, daqui a pouco, com ultrassom microfocado, que também tem um efeito de contração imediata de tecidos interessante, tá?
Vamos ver se tem mais alguma O perguntinha por Adriano aqui. está perguntando, né? Desculpe a pergunta, mas que seria o Resurface, né? É o Adriano, ressurgimento da face, né? A tradução literal, né? é renascer, vamos dizer, ressurgir uma face renovada. E com isso você tem alguns passos a serem seguidos, alguns protocolos. E que varia um pouco de profissional para profissional. Por exemplo, daqui a pouco o Marcelo vai mostrar um pouco não, né? Bastante sobre o microfocado, que é uma forma de resurface. Sim. Só que não necessariamente todos existe a possibilidade de ter um equipamento à disponibilidade desse padrão, etc. Então, você pode, às vezes, trocar, por, talvez não tão efetivo, mas dentro da realidade de cada um. A Rafaela pergunta, fica gravado assim? Se vai ficar gravado? Live, Sim, fica no IGTV do Instagram e no YouTube também, tá? Sandro, Paulito. A Mayara tá feliz aqui, ó. Oi. A Nath é aluna da Carol lá de São Luís. Gente, ela quer saber se a live vai ficar gravada. Sim. E a Carol tá sempre aqui. A Carol é show. A Carol é show. Rosana Marcondes. Enzo Cacau também. Gente. E aí, Gulau, você está preparada? Você vai fazer ou você vai executar? Não, ela vai ensinar como faz. Então... o Marcelo quer que eu ensine como faz. Eu vou ser o modelo. Você vai ser o modelo. Jorge Checo. Você vai tomar uns disparos. Eu vou ser o manequim. Não, sem disparo. Não, disparo dói. Bem que eu podia estar aí, viu? Bem que eu podia estar aí, viu? Mas é uma boa, né? E eu que ia ser o modelo hoje. Nutri4You, olha lá. Nutri4You entrou. Quem que é Nutri4You? Não sei quem é, mas entrou. É Nutri4You, deve ser uma nutricionista. Ou um nutricionista. A doutora Lívia Leão. A doutora Lívia Leão vai estar conosco no meeting. No primeiro meeting, Januse Academy de Harmonização Orofacial. A gente já está com a grade praticamente fechada. Faltam 2 confirmações só. Você já confirmou, Levi? Levi já está confirmadíssimo. Eu tô pensando. Ele foi o primeiro. Eu confirmei ele antes dele saber. Ele não teve muita chance. E a Carol tá falando aqui, Láucia, para você não ter dó. Para você disparar mesmo. Carol? Tá bom. Você viu aqui, dispara, Láucia. Tem uma outra pergunta que está escondida aqui, da Andréia. Deixa eu ver o que ela escreveu. Nossa Senhora, você consegue enxergar ali? Pacientes que tiveram TEP e tomam anticoagulante podem fazer algum procedimento estético? O que é um TEP? Tem que ver o que é TEP. Paciente que tiveram TEP, terapia, não sei o que é o que é um TEP. Estou procurando. Não descobri o que é um TEP. Não, ela mandou aqui, ó. Deixa eu colocar para você aqui, ó. Pacientes que tiveram TEP e tomaram anticoagulante. Deve ser algum problema de coração, né? E tomaram anticoagulante. Eu não sei o que é um TEP. O que é um TEP, Levi? Eu também me pegou, desculpa. Tromboembolia pulmonar. Covid-19. Tiveram TEP, tromboembolia pulmonar. Então, tomando anticoagulante, pode fazer algum procedimento estético? Se tiver vivo, acho que pode, né? Eu vejo assim, realmente a trombo é uma coisa importante, né? O que aconteceu a nível pulmonar, mas existe o trombo, existiu, eu estou com minha luz piscando, o que está acontecendo com ela aqui? Ela existiu, tem um contexto importante de manter o anticoagulante, porque ele tem a tendência de formar... Sim. Eu acho que não existe grandes problemas, desde que você se preocupe com a anatomia, se preocupe com a aplicação em si, pois você vai ter um sangramento maior. Fazer o menos traumático possível, né? Você sabe que em algumas bulas eles citam como contraindicação relativa, né? Pacientes que tomam anticoagulantes por qualquer tipo de problema, né? A discrasia sanguínea. Uma embolia pulmonar, qualquer. A discrasia sanguínea são toda tipo de problema. Relativa.
Então, mas assim, eu normalmente maximizo o uso nesses casos, tá? Porque são muitos pacientes, né? Não existe uma contraindicação do uso do produto. Existe a contraindicação desse paciente ficar todo cheio de equimose e hematoma no pós-operatório, dependendo, obviamente, de uma série de fatores, né? Entre eles, a menor quantidade possível de uso de agulhas, né? Então, é uma das coisas que a gente evita e ela é inevitável em algumas áreas, pelo menos no meu conceito de preenchimento e restabelecimento de algumas áreas da face, mas são áreas que também têm uma menor irrigação, né? Ou seja, tem uma quantidade menor de vasos envolvidos. Então, a gente acaba tendo bons resultados. Maximizar o uso de cânulas, né? E, normalmente, para você ter excelentes resultados e menor dano vascular, utilizar, e isso já está muito bem descrito pelo Cotofana na literatura, utilizar o orifício de pertuito a 10 graus de inclinação, né? Quando você faz o pertuito na pele com 10 graus de inclinação, ele já mostrou em alguns trabalhos que a possibilidade de dano vascular com a cânula, por ela entrar mais rasa, né, é muito menor do que se você fizer um pertuito 90 graus ou 45 graus. Então, a gente, normalmente, isso foi para mim, foi, quando foi publicado esse trabalho, acho que foi o ano passado, deixa eu achar ele aqui, esse trabalho foi um marco, porque foi uma revisão importante aí de vários cadáveres fresh, né? E a equipe do Cotofana é uma equipe que publica muito, né? Publica muito. Então, ele já tinha publicado um trabalho em 2019, 2018, a respeito da força necessária para você penetrar um vaso com uma cânula, tá? E outros tipos, influência do tamanho da agulha, e esse trabalho, já encontrei ele aqui, é do ângulo de penetração da cânula e ela lesando menos tecidos. Eles fizeram vários trabalhos relacionados a como colocar o produto, enfim. Bem interessante, foi um trabalho que me marcou muito, exatamente porque uma pequena diferença no orifício de pertuito pode significar tanto do ponto de vista de segurança da injeção vascular, tá? Então, eu acho que é bem interessante. Ele associa o diâmetro das cânulas também, né? Então, ele fez um trabalho de diâmetro de cânula, diâmetro e inclinação de agulha. São uma equipe fantástica que publica, assim, absurdo em termos de quantidade de trabalhos científicos importantes, né? Que eu acho fundamental que todo mundo possa procurar, estudar, ler, enfim, acompanhar o que essa equipe publica, né, a nível mundo, né? Muito trabalhos bem sérios. Em relação aos trombos e em relação a esses anticoagulantes de alta potência, é muito importante em que siga uma linha de não suspender os anticoagulantes. Tem muita gente que fala assim, então vou suspender anticoagulante. Tá. É preferível eu ter uma equimose, eu ter um sangramento eventual durante um preenchimento do que eu ter um trombo. Sim, então, exato. Eu particularmente... você tem isso, está tomando? Tá, não suspenda. Mas sabe que eu converso com o meu médico? O seu médico vai dizer que não. Porque ele prefere que você sangre um pouquinho durante um processo cirúrgico. Sem dúvida. Porque, na verdade, um preenchimento é minimamente invasivo. Não estamos falando de uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica. Intervenção cirúrgica, provavelmente, ele vai manter o anticoagulante de alta potência e ainda vai, pedir que deixe bolsa de sangue se for preciso. Mas suspender um anticoagulante, eu particularmente não acho adequado. Eu também não... Primeiro, não é certo. Segundo, eu acho que é bem complexo a gente interferir na medicação de outro profissional, né?
Então, principalmente nesse caso, se é um caso prescrito por médico, eu acho que é Eu bem particularmente, complicado você fazer algum tipo não, eu particularmente, de se você alteração me de mandar um receita, né? paciente com a prescrição sua, eu jamais vou modificá-la sem conversar com você. Que eu acho que seria Sim, muito claro. antiético, né? Não nem só pelo médico, pode ser qualquer outro profissional. Mas Aham. se tratando de trombo, eu prefiro o anticoagulante e ter um sangramentozinho outro, porque graças a Deus a harmonização ela é minimamente invasiva. Então, o índice de Sim. um sangramento a não ser que seja uma coisa muito, muito, muito fora de padrão, muito. Preencher uma região de têmpora e achar a temporal descendente superficial. Aí você também tem um pouquinho de azar, né? O grande, essa região ela é bem interessante, né? Principalmente a região temporal superficial, que é onde estão os grandes vasos, né? O pessoal tem muito medo de trabalhar com cânula nessa região, né? E eu vou dizer para vocês, um estudo anatômico um pouco mais profundo, e a gente já fez tantas dissecações em espécimes fresh frozen, em todos os casos, é anatômico isso. Todas as artérias e todas as veias, elas estão encobertas por fáscia temporal superficial. Então você tem pele, tem o subcutâneo e tem a fáscia. E na fáscia corre a artéria. Se você trabalhar delicadamente no subcutâneo, a chance de pegar um vaso importante nessa região é virtualmente zero. Se você continuar no subcutâneo, é impossível de pegar. Né? Se você voltar no trabalho, porque ela não está no subcutâneo. Se você voltar agora nos novos trabalhos que você estava comentando, é justamente isso. A angulação da cânula é tudo. Desde a penetração até na permanência dela. Sim. Exatamente. Então, E um outro trabalho da equipe do Cotofana mostra uma coisa que a gente começou a já fazer, as injeções superficiais nessa área, sem fazer nenhum tipo de leque para não desinserir os tecidos da região temporal. Você acaba tendo uma melhoria em termos de lifting de tecidos quando você faz uma única retroinjeção e o espalhamento do material viscoso na região temporal. Tá? Depois trabalho de modelagem do que de... Exatamente, porque você consegue espalhar o material, trabalhando, por exemplo, com ácido hialurônico, desses de média viscosidade, né? Nem de altíssima viscosidade, que seja muito mole, nenhum de baixíssima viscosidade, que é muito duro, né? Para você conseguir volumizar, dar forma e esticar os tecidos sem fazer a dissecação com a cânula, né? Ou seja, sem fazer nenhum tipo de subcisão com cânula nessa região. Inclusive, eu também não gosto que alguns falam fazer divulsão também pode ser uma coisa um pouco delicada. Você tem que ter realmente pesado aí. O que a literatura científica diz é que é pior quando você descola o tecido subcutâneo, a tela subcutânea da região temporal, do que quando você deixa ela intacta. Então, uma coisa que a gente vem discutindo e conversando esses dias, e hoje a gente já viu alguns colegas, graças a Deus, publicando isso a respeito, o que eu acho e o que você acha, pouco importa. O que importa é o que está provado na literatura, velho. E é isso que é interessante, porque tem alguém que fala assim, mas eu aprendi assim, ou eu acho que não existe em ciência. A técnica, né? Então a gente tem que... A técnica pioneira, a minha opinião, é nada. Isso, não, exato. A técnica pioneira... E gostar dela. Mas opinião você pode ter, umbigo todo mundo tem, né, velho? Umbigo e opinião todo mundo tem. Isso é uma coisa inexorável do ser humano. Agora, entre isso e você conseguir tornar isso ciência, reproduzível, enfim, coisas que tenham amparo na comunidade científica, tem uma distância gigantesca, né? Que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, não estou achando aqui os trabalhos. É difícil achar trabalho.
A Judite está pedindo para disponibilizar o artigo. Então, a Judite é aluna nossa da residência, né? Eu vou ver se eu acho aqui e fica mais fácil. A minha filha tá... O seu filho passou aí pedir um beijo, a minha filha tá pedindo beijo. Beijo para a Duda, beijo para o Fernando, beijo para o Guilherme. Tem que dar beijo. O Thiago não vou nem mandar beijo, porque ele está aí, está acompanhando. Mas eu vou mandar um beijo para a Mariana, lá em Londres. A Gabriela está estudando muito, semana de provas. O pequeno está aqui. E o Thiago está aí na tela. Dark Side. É duro ter 4 filhos, não é fácil, não. Né, Laura? Tem que trabalhar muito. Não, eu só tenho um. E os 2 estão com a mãe. Exatamente esse, viu, Lívia? Obrigado. Você achou para mim. A Lívia está escutando a gente, ela tem o trabalho. O trabalho é exatamente esse, a Dark Side of Cannula Injections, que é um trabalho que diz que desmistifica, primeiro, o fato de que quando você trabalha com cânula, você está seguro. Ou seja, não é isso, tá? Primeiro, ele mostra aí nesse trabalho que a angulação... Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês, ó. A fotinho é essa daqui. O trabalho é esse, então lá, cânula 10 graus, risco de perfuração muito menor do que ela entrando com outros tipos de ângulo. Eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada nisso. Obrigado, Lívia, por você ter lembrado do nome, porque é tanto trabalho, tanta coisa, que ao vivo é impossível a gente lembrar o nome de todo mundo. Né? Mas, enfim, ele estava... Tem pessoas que também pegam uma cânula com 10 graus, uma cânula de excelente qualidade, mas tem uma mão que parece um rinoceronte, né? Uma loja de cristal. Esse é um outro trabalho da mesma equipe, ó, que é esse aqui. Deixa eu só tirar o fio da frente. Que é o Arterial Wall Penetration Forces in Needle versus Cânulas. Tá? É um outro trabalho lá, Cotofana e equipe, tá? Mostrando que não é porque você está trabalhando com uma cânula que você está seguro, porque se você for um animal, né, uma cânula grossa pode criar um dano importante. Então, ele mostra nesse trabalho que... ele mostra nesse trabalho uma coisa bastante interessante, né? Que cânulas 27G são agulhas. Ou seja, a força necessária para você perfurar um vaso com uma cânula 27 é exatamente a mesma que você tem que fazer usando uma agulha 27G. Então, não é difícil de você encontrar pessoas que acham que eu vou trabalhar com uma cânula bem fininha, bem delicadinha, né, para machucar bem pouquinho o tecido, e ela daí trabalha com agulha, que é a mesma coisa. Né? Pensando na anatomia do próprio instrumento, a cânula já é um instrumento de ponta oval ou arredondada, né, que a gente pode trabalhar com bastante segurança no subcutâneo, inclusive em áreas de subcutâneo profundo e justaósseo, sem maiores riscos vasculares. Né? A cânula 25 ela fica naquele meio caminho entre a segurança e a insegurança, vai depender da fineza da mão que trabalha com essa cânula. Né? E uma das coisas que a gente sempre faz, né? Trabalhar girando a seringa para que a ponta excêntrica da cânula encontre o caminho de menor resistência dentro do tecido subcutâneo. Né? Isso facilita muito. Né? A gente não trabalha empurrando a cânula, a gente trabalha indo e voltando e girando a cânula para que a excentricidade da ponta, quando você parafusa uma cânula que é absolutamente centrada, né? Num Luer Lock que não é centrado, ela não fica centrada, ela fica torta para um dos lados. Se você olhar, a cânula está virada para um canto. Então, quando você gira aquilo, a ponta da cânula, ela faz um movimento circular amplo, procurando áreas de menor resistência e desviando de reparos importantes dentro dos tecidos, que não acontece se você empurrar. Seria a teoria da mecanotransdução. Você fazer a mecanotransdução para você ir abrindo o caminho. E também é importante citar, Marcelo, em que
cânulas de má qualidade apresentam dois detalhes. Um, que a abertura é longe da ponta, ou seja, não deposita próximo da ponta. E outras cânulas que eu reparei, não vamos citar aqui nomes, elas são ásperas na sua câmara de liberação. Então, quando você vai retirar a cânula, ou está introduzindo a cânula, ela engancha em tecido. Inclusive... E não é só isso, viu? Porque tem algumas cânulas que elas não têm um tratamento de superfície externo. Na superfície externa da cânula. E ela, conforme ela vai se embebendo em sangue, o sangue vai grudando na superfície da cânula, né? E ele secando daquela superfície, ela vira um palito áspero. Então você sente ela arranhando conforme ela vai entrando. Você sente ela arrastando nos tecidos. E bom, enfim. São todas essas coisas que a gente vai aprendendo conforme o tempo. Nada como comprar a cânula errada para depois comprar a cânula certa, né? O que normalmente acontece. Comprar uma cânula. Olha, eu vou comprar essa que é bem baratinha, né? Vou comprar essa mais barata aqui, que é R$2 mais barata, para ver se ela é melhor que a outra. E não é. Quando eu falo em aula em que estrogonofe é feito com filé mignon, creme de leite Nestlé, ketchup Heinz, coisa do gênero, e não patinho amaciante, só fica bravo comigo. Mas não adianta. É verdade. Mas é isso mesmo. Você vai fazer estrogonofe ou vai ser picadinho? O que vai ser? A escolha sempre vai ser sua. Mas é exatamente isso. Bom, doutora Vivian, assim, ela perguntando aqui, indicação de cânulas boas. Existem cânulas excelentes no mercado. Existem cânulas de muitíssima boa qualidade. Eu particularmente, não me sinto muito à vontade de falar marcas que parecem jabá, né? Parece que está fazendo propaganda. Eu não, porque eu compro todas as minhas cânulas, viu, velho? Então eu posso falar que presta. Eu não vou falar que não presta, mas eu vou falar que presta. Porque as que não prestam, eu normalmente não compro. Eu gosto muito das cânulas da NSK, eu gosto das cânulas da Faminject, gosto das cânulas As cânulas Biometic agora são bem boas, viu, velho? Bem boas. As da Biometil são excelentes, né? A cânula inegavelmente, a cânula que tem mais tecnologia no mercado é a TSK, né? É a mesma fabricante japonesa que equipa, sabe, todas as grandes marcas aí de materiais preenchedores. É uma agulha muito boa e fabrica uma cânula excelente. A grande vantagem desta cânula a grande vantagem da cânula TSK também é a sua grande desvantagem, tá? Porque a ponta da cânula TSK é uma ponta ogival, ela não é redonda, tá? Então ela passa pelos tecidos de maneira muito mais fácil, que em mãos boas é um excelente instrumento. Em mãos desatentas, ela é muito mais próxima de uma agulha do que uma cânula Biometic, por exemplo, que é uma cânula de ponta arredondada, tá? Então, a gente usa TSK, usa Biometic, enfim, a gente usa vários tipos de cânulas aqui e a minha preferência pessoal é por cânulas da TSK e da Biometic, especificamente nessa ordem, né? Porque, óbvio, a TSK ainda tem o orifício de extrusão bem na pontinha, então no preenchimento labial ela é muito mais precisa no momento da extrusão do produto. Agora, para uma mandíbula, ok, eu não preciso de uma super precisão, né? Então aí você pode usar tranquilamente uma outra cânula. E é interessante também que essas cânulas que você citou, inclusive aí eu incluiria também a Faminject, são Faminject também é uma boa cânula. Que a luz, ela é muito boa. Ela é equivalente realmente à numeração. Nós temos cânulas no mercado, por exemplo, você fala de uma 25, de uma 22, mas a luz interna dela não significa a mesma... Exatamente, o diâmetro externo.
Você pode fazer o cisalhamento do preenchimento, do preenchedor. Sim. Você pode Sim. fazer o cisalhamento e, além do que, Sim. aquela famosa entupida da cânula e você acabar tendo que... com materiais preenchedores. Eu já quebrei a seringa, já quebrei o limbo. Nossa. Com materiais preenchedores normais e essas cânulas a gente nunca teve problema. A gente já teve sim problema quando usa Sculptra, que é um material um pouco diferente, né? Um material que ele, dependendo da diluição, da maneira como foi diluído, de como ele foi captado do frasco, você pode ter um pouco de formação de grumos, né? Então aí, mesmo cânulas 25, mesmo com a luz maior, você vai ter entupimento. Aí eu normalmente dou preferência por usar cânulas 22 gauge. Faltam poucos minutos, vamos mostrar o ultrassom? Vamos, porque nós estamos com aí, ó. Estamos com 10 45 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos aqui, ó. Estou seguindo a doutora. Estamos aqui na Janus e Cursos, para quem não conhece. Hoje nós estamos aqui só a gente, então vamos subindo aqui. Andar superior. Tá aqui, ó, a nossa salinha clínica, fotografia, impressões de máscara célula-tronco, Facebox Pro, nossa maquinazinha aqui de jato de plasma, radiofrequência fracionada, luz intensa pulsada, e ultrassom microfocado. Eu vou passar aqui a imagem de frente agora, para que a gente possa mostrar para vocês como funciona essa tecnologia. Tenham só paciência para eu fixar o telefone aqui. Aí. Pronto. E aí eu venho aqui de modelo agora. Tcharam. Vou ficar belo e formoso aqui na minha caminha. Não, precisa não, você não vai aplicar de verdade. Tá, olha lá, tá aparecendo tudo. Fugiu, Láucia. Tá cortando? Agora travou. Eu liguei o 4G aqui, porque aqui a internet é mais fraca. Então, olha lá, a doutora Láucia vai explicar aí bonitinho para vocês. Bom, vamos lá. O ultrassom, ele vem com essa aparência aqui. Aqui tem um indicador do número de linhas que já foram dadas os cartuchos, tá? Então, eu vou colocar o cartucho. O cartucho é como se fosse um cartucho de impressora. Tá? Vou pôr esse pequenininho aqui. Um cartucho de impressora. Esse daqui é o consumível e ele encaixa nesse handpiece aqui. Quando faz esse barulhinho, só porque pegue outro. Foi. Não. Pega um outro. Foi. Não foi? Não, tá vermelho. É sempre que no olho tá com preguiça. É sempre assim. Ao vivo dá pau lá. Não, é parentite isso. É parentite. Nossa, né? que caos, não? Não, mas tem problema, Lúcia. A gente sabe que tá azul. A gente está enxergando azul. A gente tá enxergando azul. Mas tem um pouquinho de tempo, senão vai estourar o tempo, a gente vai perder. Tá azul, tá bonito, já tá encaixado. Isso, melhor assim não tem o menor risco de eu tomar um tiro. Pois é. Então, É de propósito isso. Faz a leitura e aqui vem o número de linhas aqui que vai... Tira ele. Tira ele um pouquinho. Depois a gente vê isso. Aqui a potência, que isso daqui a gente regula dependendo da profundidade do cartucho. Então, do 4,5 e o 3 vai até 2 joules. E o de 1,5, que é esse cartuchinho menor, que são para as áreas ao redor dos olhos e aqui na sobrancelha, vai até 1,5, tá? É 1,5, né? Então, a gente regula a potência de acordo com o tratamento que a gente vai fazer, né?
nessa região aqui, ele vai te marcar o número de linhas, tá vendo ali? Linhas. Cada linha disparada equivale a 25 pontos de coagulação dentro dos tecidos, tá? Então só faz umas... Agora leu. Ai, meu Deus. Agora leu. Não aperta, hein? Vai, Laos. Viu? Coloca naquele da profundidade máxima. Esse daqui é o 3, é o que... Não judia de mim, que eu tô olhando lá. Então, olha aqui, ó. Pode até passar um gelzinho. Apareceu. Total de linhas... Deixa eu mostrar de pertinho aqui. É o que já foi usado do cartucho. Então, cada cartucho desse tem 10 mil disparos. Já foram dados 2.159. A profundidade, essa daqui é de 3 milímetros. E aqui, ó, ele zera quando a gente coloca um cartucho. Enfim, agora eu vou colocar o máximo aqui, ó, até 3. Aqui a gente não mexe. Conforme eu for disparando, vai aparecendo as linhas aqui, ó, que são as quantidades de disparos. Sabe o que é interessante? Pegar o plastiquinho para mostrar para eles. Plastiquinho. O plastiquinho ali da caixinha. Você quer mostrar? Porque daí é legal a gente mostrar para vocês. Vamos pegar um plastiquinho aqui. Tem uma placa de acrílico que a gente consegue fazer o disparo na plaquinha, tá? Ó, uma plaquinha de acrílico, ó, tá? Eu vou colocar aqui na visão frontal. Vocês conseguem ver ali, ó. Cria uns microfurinhos. Percebe ali, ó? Aqui assim. Olha lá. Esse furinho é o furinho que a gente põe. Põe o gel aí e vamos dar um disparo para eles verem. Adapta bem a ponta. Vou falar aqui para espaço, Liz. Infelizmente, aí, não vai dar muito tempo de responder algumas perguntas. Depois, aproveite, por favor, você pode mandar inbox para Janus e Cursos sobre as linhas, região malar, ponteira 4.5, que ela pode explicar um pouquinho melhor no tempo, ok? Pro ladinho. Viu a linha disparada? Lindo. Olha lá, vai. Uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. E ele vai realmente derretendo o plástico. Né? Então, olha lá. Se vocês olharem aqui, deixa eu pegar aqui um contraluz preto para vocês verem. Ó, você consegue ver todas as linhas e os pontos de coagulação que passaram liso aqui por fora, aqui a gente não sente nada, e do lado de cá você sente a ranhura do tecido, tá? Então, ó, ele fica um relevo ali, ó, dos 3 milímetros de profundidade, gerando realmente um ponto de aquecimento, 65 a 70 graus Celsius, que dentro dos tecidos vai formar realmente um ponto de coagulação, contração imediata de tecido e posterior indução da síntese de colágeno. Acho que tem uma pergunta que já temos que responder. Quantas linhas se usa na região malar, na ponteira de 4.5 de cada lado? Dá tempo ainda? Dá. Então, normalmente a gente trabalha na região submalar. Na região malar, propriamente dita, a gente não trabalha. A gente trabalha imediatamente na região submalar e os protocolos para 4,5 nessa região, ó, a gente tem alguns protocolos que a gente ajudou, inclusive, o fabricante, o importador desenvolver, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui nessa outra câmera, tá? Protocolo terço médio 4,5, de 80 a 130 disparos com a ponteira de 4,5 milímetros, somadas a mesma quantidade de disparos com a ponteira de 3 milímetros de profundidade. Né? Porque aí, com o tratamento com ultrassom microfocado, nas revisões sistemáticas de literatura que foram feitas a respeito desse tipo de tecnologia para esse tratamento, mostram que ele é muito mais eficiente quando você trata o SMES e a pele com a ponteira 4,5 e com a ponteira de 3. Tá? Planos diferentes, né? Hiperpigmentação do melasma por causa da inflamação? Não, Sérgio. A revisão sistemática da literatura mostra que o risco é zero de algum tipo de hiperpigmentação, não só de melasma, qualquer que seja ela, porque ele atravessa a camada epitelial, onde estão os melanócitos, ali na base da camada epitelial, como som, não gerando nenhum tipo de aquecimento nessa região. Então, seria super indicado para pacientes que têm
eventualmente uma área de melasma, tá? Tudo bem. Espaço Liz entendeu, ótimo. Muito bem. Então, nós estamos ainda com 4 minutos. Tem aqui umas outras perguntas que depois eu tento responder, tá? Eu já dei um print aqui para depois mandar... Não, a gente mandar essas respostas para todo mundo que seguiu a gente. Eu acho que foi bacana, né? O desafio aí que o Levi colocou da gente mostrar aqui a máquina. A gente já estava estudando aqui hoje na escola e fazendo umas outras coisas. A gente ama tanto esse lugar e a docência que a gente fica aqui, nem que seja sozinho, não precisa ter aluno nenhum. A gente fica o dia inteiro aqui. Está literalmente em casa, né? Então a gente se sente bem nesse espaço de ensino e a gente só tem, graças a Deus, boas recordações aqui de dentro, né? Então, eu queria, antes da gente acabar, de te agradecer muito, Levi, por mais essa participação. O vídeo vai ficar gravado tanto no IGTV quanto no YouTube mais tarde, da Janus e Cursos, para que o pessoal possa assistir novamente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, né? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais aí, que a gente vai respondendo vocês, tá? Então, obrigado a todo mundo que participou de mais essa live. Espero que a gente tenha ajudado a esclarecer vocês. Obrigado, Levi, pelas dúvidas, pela parceria de sempre. Nos encontramos futuramente online também no nosso primeiro meeting da Janus Academy de Harmonização Orofacial, dias 10 e 11 de julho, tá? Então, falta um mês e pouquinho. A gente deve liberar em breve aí a grade oficial do evento. A gente vai ter vários professores bem interessantes. A Lívia, que passou aqui, vai estar com a gente, outros professores. E, enfim, um agradecimento enorme por todos que participaram com a gente hoje, tá? Em meu nome, em nome da Láucia. Para que perguntaram do peeling que a gente usa. Não, mas ele não está aqui. Esse não é o peeling. É dessa marca. O peeling que a gente usa é dessa marca aqui, ó. Da Pegolha Pro. Mas ele não está aqui. Ele está lá do outro lado. Enfim, falta pouquíssimo tempo. Levi, obrigado pela tua participação. Obrigado pelas perguntas. A palavra está com você. Não, gente, só agradecer. Valeu a pena pelo desafio. Pena que não deu tempo de fazer as aplicações, mas na próxima a gente pega, né? Tem que ser sábio, tem que começar primeiro ele. Eu devia ter falado com você direto, não falado com ele. Eu consegui enrolar vocês e me safar. É liso igual sabonete, bem. Então tá bom. Mas tá valendo. Fica tudo gravadinho e nós estamos aqui à disposição de todo mundo e no janusecursos.com, tá bom? É isso aí. Levi, Valeu, um grande abraço, tudo de bom, querido. Beijo. Beijo. Valeu, pessoal, tudo de bom, obrigado.